Olá a todos, bem-vindos ao episódio 21 do Gabinete RP, desta vez aqui de volta ao habitat natural, precisamente o meu gabinete aqui no escritório, na sede da PIA, e hoje para um episódio mais curto, para uma reflexão muito simples, que é dizer não é tão ou mais importante do que dizer sim. E é muito difícil dizer que não, é algo que acredito que se vai aprendendo com o desenvolver da nossa carreira, com a idade, também acredito que depende muito da posição em que cada pessoa está na sua carreira, eh, mas eu acho que tem mais a ver com a personalidade de cada um e com o caráter de cada um do que propriamente com a posição em que se encontra. E eu sempre fui uma pessoa que tive muita dificuldade em dizer que não. Também acredito que tirei muitos dividendos pelos sacrifícios que fui fazendo ao não dizer não e que me trouxeram até aqui, porque a disponibilidade para tudo e mais alguma coisa, com todos os sacrifícios pessoais que isso trazia, acabou por me levar a passar uma mensagem de confiança para muita gente, mas também me levou a pagar o preço imensas vezes. E desde que comecei no mundo do empreendedorismo, se havia coisa que eu ouvia frequentemente era tens que saber dizer não. Comecei a ouvir mais esta expressão relativamente ao trabalho, que é tens que trabalhar menos, é perfeitamente normal e, obviamente, quando a esmagadora maioria das pessoas trabalha para alguém e tem o seu horário de trabalho, é normal que se essa é a maioria, a minoria seja mais incompreendida. E neste aspecto eu faço parte da minoria, naturalmente incompreendida, é perfeitamente normal, porque, claro, quando falo com os meus amigos que têm o seu horário de trabalho, para eles não pode ser normal eu estar às 11 da noite no escritório por alguma razão. Naturalmente será trabalho, não estarei a dormir e a ver Netflix no escritório. Portanto, o dizer que não é especialmente difícil porque nós sentimos que estamos a quebrar um elo de ligação, sentimos que estamos a quebrar uma ponte de confiança com alguém, mesmo que o não seja uma coisa tão simples como ir beber um copo num dia frio e chuvoso, mas há uma tendência natural para dizer que sim a tudo. Ou pelo menos a minha personalidade assim o indica. É quase uma necessidade de agradar a alguém. E não vale a pena estarmos aqui com coisas, vocês que estão desse lado, certamente já houve já tiveram algumas situações em que não vos apetecia ir, mas não tiveram coragem de dizer, epá, não me apetece, vou ficar em casa a descansar. Houve sempre uma desculpa qualquer, houve sempre algo, quanto mais não seja, porque não queriam magoar quem estava do outro lado. E por vezes o não magoar quem está do outro lado é precisamente o que nos leva a situações de descontrolo da nossa energia, da nossa capacidade de resposta, da nossa capacidade de estar presentes. E, essencialmente, eu acho que dizer não é o que nos permite estar presentes nos momentos certos e da forma certa. Isto porque nós somos quase programados para que as coisas sejam demasiado rígidas, que é entre as 9 e as 5 nós temos de dizer que não a tudo o que é pessoal, a seguir às 5, a partir das 5 nós temos de dizer que não a tudo o que é profissional, e isso não é bom para ninguém, para absolutamente ninguém. Obviamente com regras, não se espera que todos os dias quem tem um horário de trabalho até às 5 fique no escritório, na fábrica ou no estúdio, o que seja, até às 11 da noite, como é óbvio, mas não tem de ser um drama, não vai cair nenhum anjo do céu se nós ficarmos até mais tarde a resolver um determinado problema e se dissermos que sim, naquele caso concreto. Tal como não vai cair nenhum anjo do céu se tivermos a capacidade de dizer que não, eu não posso ficar depois do meu horário de trabalho. Acima de tudo, aquilo que se pede é aquilo que se pede sempre. Bom senso, capacidade de ter o caráter certo para identificar como é que podemos acrescentar valor e, acima de tudo, justiça. Nós temos de ser justos connosco e com os outros e dizer não é um ato de justiça e é um ato também de educação dos outros. Quando dizemos que não, nós estamos a ensinar os outros a respeitar o nosso espaço. E aqui tenho já uma parte de reflexão grande porque há ainda uma componente grande da minha vida em que eu não consigo dizer não, nomeadamente ao trabalho, que é perfeitamente normal porque
eu sinto o peso da responsabilidade, porque as empresas, enfim, sou sócio das empresas, sou líder deste escritório, da PIA, portanto, é óbvio que eu sinto um peso crescido e para mim é mais difícil dizer que não aqui. Mas há coisas em que eu tenho que dizer que não. Por exemplo, se alguém me ligar a pedir para ter uma reunião daqui a meia hora, eu vou dizer que não. Aliás, se me ligar agora para ter uma reunião amanhã, de manhã ou amanhã à tarde, eu vou dizer que não. Em casos muito excepcionais, quando percebo que há uma verdadeira urgência, quando percebo que a minha agenda comporta esse tipo de cedência, eu vou dizer que sim. Mas o dizer que não significa que eu sou insensível à situação da pessoa. É que na maioria dos casos não é uma verdadeira necessidade. Particularmente naquilo que eu faço, porque eu sou consultor jurídico, não é? E enquanto consultor jurídico, são raríssimos os casos. Reparem, eu não trabalho com penalta, ninguém me vai ligar às 11 da noite porque foi apanhado embriagado pela polícia. Isso não vai acontecer. Portanto, se o meu trabalho é essencialmente de consultoria, dificilmente alguém tem uma dificuldade que aparece agora e que tem de ser resolvida para amanhã de manhã. Claro que vão haver sempre casos desses, vão haver sempre urgências, haver sempre esclarecimentos assim do pé para a mão que têm de ser dados, isso é uma coisa. Mas quando eu digo, quando alguém me liga e pede para reunir daqui a meia hora, eu digo que sim. Da próxima vez pede-me para reunir daqui a meia hora ou uma hora, eu digo que sim. À terceira vez, se eu disser que não, quem está a falhar sou eu. E é precisamente isso que leva à quebra dos pontos de confiança. Não é o dizer não, é quando o não se torna uma exceção quando devia ser a regra. E, olhando para a minha carreira, felizmente nós aqui, eu e o Cláudio, desde o início percebemos que isso era algo que rapidamente tínhamos que conseguir implementar, regras na gestão da nossa agenda, até para, reparem, se me pedirem uma consulta para daqui a meia hora, eu não vou estar devidamente preparado, ou porque estou cansado, ou porque estou preocupado com outra reunião, ou porque não me preparei devidamente a consulta, enfim, por um milhão de razões. E essa gestão da agenda que vem do não estou disponível fora nas slots que estão na agenda, permitem ter um maior controle do meu tempo e com isso entregar mais valor a quem está do outro lado. E, felizmente, a construção das nossas equipas, a divisão das equipas em áreas de atuação, a definição de procedimentos internos, facilita hoje o termos a capacidade de dizer que não sou eu que vou ficar com essa tarefa, porque a minha tarefa é esta. Não, tu não vais ficar com esta tarefa porque essa não é a tua área de atuação. O dizer que não aqui dentro é fundamental para nos conseguirmos organizar. E o dizer que não foi fundamental para nós conseguirmos organizar as nossas agendas ao longo dos últimos anos, de forma a conseguirmos gerir as nossas empresas, pensar o nosso negócio, etc. Há uma parte em que nós ainda não conseguimos dizer que não, que talvez venha a acontecer no futuro, que é eventos, palestras, etc. Primeiro, é uma coisa que eu adoro fazer. E nós, felizmente, há já algum tempo que temos sido convidados para muitos eventos, como palestrantes, como participantes, etc. E a nossa resposta é, em quase todos os casos, sim, só dizemos que não quando efetivamente a agenda não permita, porque já temos outro evento marcado, ou porque estamos numa altura de especial pressão no trabalho e não podemos libertar a nossa agenda. Sempre que temos agenda disponível, dizemos que sim. E perguntam-me, não deverias dizer que não a alguns para que as tuas participações se tornem mais valiosas? E a minha resposta é, nesta fase, não. Porque ainda estou no início da minha carreira, porque ainda tenho muita coisa para aprender, porque ainda tenho muita coisa para acrescentar e porque agora sim, quando alguém tem o voto de confiança de me colocar num palco e eu digo que não, mesmo que a minha agenda me o permita, a pessoa vai perceber que eu não fui porque não quis, fui seletivo relativamente àquele evento. E na verdade até hoje não houve eventos em que não fizesse sentido eu estar e em que tivesse estado. Portanto, se calhar o meu primeiro não que não esteja relacionado com a minha indisponibilidade de agenda, mas o não porque entendo que a minha participação ali não agrega valor a quem lá está e que aquela participação também não agrega valor a mim, esse não ainda não chegou, poderá chegar no futuro. Por isso, a gestão do não é fundamental, o não é tão ou mais importante do que o sim, é transformador, é libertador e, acima de tudo, é aquilo que permite nós gerirmos o nosso tempo para não sermos completamente sugados por tudo o que nos vai acontecendo no dia-a-dia, e isto é transversal a toda a gente, tanto a um operário fabril que trabalha por turnos e que de repente, entre turnos, tem um telefonema para ir à fábrica para resolver pela 38ª vez um problema que já deveria ter sido indicado um segundo responsável para resolver,
e quando não tem a capacidade de dizer que não, está a perpetuar este, não vou dizer abuso, mas este comportamento desorganizado por parte da sua estrutura. E aplica-se também a um CEO de uma multinacional que não tem a capacidade de dizer que não à microgestão, à realização de tarefas que não são da sua responsabilidade ou que não devem ser, porque vão comprometer a sua atuação enquanto líder de uma multinacional que emprega milhares e milhares de famílias. Portanto, o dizer não é uma arte e é um mecanismo valiosíssimo para toda a gente, independentemente do seu estatuto social, ou como lhe quiserem chamar, independentemente da sua fase de carreira, independentemente da sua idade, e claramente há fases em que temos que fazer sacrifícios, e isso também deve ser tido em conta. Por isso, façam a gestão do não em função dos sacrifícios que estão disponíveis a fazer, lembrando sempre que fazer sacrifícios faz parte do percurso. Malta, foi o episódio 21, se não me engano, também se me engano, corrijo no próximo. Por isso, até à próxima, bom descanso a todos.